Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, proteja e fortaleça em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos buscar elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir ao Divino Mestre que nos abençoe nessa oportunidade, que possa nos envolver em ondas de paz e luz, que o nosso ânimo e a nossa coragem sejam cada vez mais ampliados, para que diante das provas da nossa existência consigamos obter êxito, vencê-las, pensando sempre do ponto de vista espiritual, principalmente quando a dor estiver na proximidade. Guarda-nos com saúde do corpo, da mente e do espírito, Senhor, e que a nossa fé seja cada vez mais inabalável. Assim seja. Do livro Vinha de Luz, o Espírito Emmanuel, no capítulo 4, traz uma passagem do apóstolo Paulo, em Efésios 6:6. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O capítulo é em silêncio. Comentários do benfeitor. Se sabes, atende ao que ignora sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda ao necessitado sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Meus amigos, sem sombra de dúvidas, todos nós possuímos talentos, que são grandes possibilidades de realizações aqui na Terra. Deus nos oferece, de acordo com a nossa capacidade, essas portas onde, através das mesmas e utilizando o próximo como instrumento, temos a possibilidade de realizar uma nova construção. Temos a oportunidade de renovar sentimentos doentes. Só que, se estamos na ilusão, utilizamos esses talentos, ao invés de multiplicá-los, trabalhando no bem sem esperar recompensas, passamos a neutralizá-los, usando isso
para alimentar nossos tormentos, pisando nos outros, como se essas possibilidades ofertadas não fossem também, via de regra, a título precário. Porque a misericórdia de Deus nos concede. Mas, da mesma forma que foi dado, pode ser retirado. E quantas vezes podemos observar isso? Já estagiamos inúmeras vezes na Terra, e aqueles que abusaram das possibilidades podem retornar a título de aprendizado, sem as mesmas condições. O que nós temos hoje de maneira abundante? Talvez uns falem: eu tenho a capacidade de ouvir o outro, eu tenho a facilidade para ensinar, eu tenho magnetismo pessoal que eu contagio os demais, eu tenho possibilidades econômicas, eu tenho possibilidade do tempo, eu tenho a saúde perfeita do corpo, eu tenho um equilíbrio emocional, eu tenho possibilidades de natureza espiritual, facilidades. Mas como tenho utilizado? Será que me enxergo superior? Tenho a pretensão de me considerar superior? Quando auxilio alguém, qual o sentimento naquela atitude, naquele ato? Faço com alguma segunda intenção? Quero ser agradecido, reconhecido, aplaudido? Ou retiro as sandálias e, com os pés descalços, procuro fazer o bem, mas sem ser notado? Porque o mais importante é fazer pela oportunidade de servir, em ajudar o outro, não se preocupando se receberemos algo em troca, porque de nós o que realmente temos. Se até Jesus recusou o título de bom, ao ser chamado de bom mestre, ele indaga: por que me chamais bom? Bom somente o Pai. Então, diante disso, como estamos lidando com esses traços? Quando lemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, falando dos infortúnios ocultos, a Dama da Caridade, ela ia até uma família sem recursos. O chefe da família, ele estava adoentado, enfermo, hospitalizado. E a Dama da Caridade vai até a casa, auxilia a mãe da família, as crianças. Sai de lá, vai até o hospital dar notícias para aquele senhor de que tudo estava bem, que ela apoiava. E ela não queria ser reconhecida. O silêncio, não queria ser notada. E o trabalho era constante, porque conheciam-na, sabiam o nome. Então não é algo apenas de improviso ou de entusiasmo. É algo frequente. E muitas pessoas que sofrem não nos chegam pedindo. Temos que ter a disposição e os olhos para ver, os ouvidos para ouvir, o coração para sentir essa dor alheia e tentar amenizá-las. Mas será que eu estou atento a isso? As chagas daqueles que estão à nossa volta e muitas vezes dentro do próprio teto, na figura de esposo, esposa, pai, amigo, irmão, filho, avô. Porque às vezes as pessoas não falam que estão sofrendo, estão depressivas, estão tristes, para baixo, estão sem coragem, sem esperança. E talvez o que falte para o outro eu tenha em abundância para dar, por isso que estou junto. De que forma estou oferecendo isso? Sem se ufanar, sem se considerar o tal, porque a nossa condição é tão precária. E para desiludir, muitas vezes um processo de enfermidade faz com que caiamos na realidade. Então não precisamos disso.
nessa época do mundo. Procuremos com equilíbrio reconhecer esses valores, mas saber que só serão úteis quando colocados em benefício do próximo no trabalho com Deus. Servir ao próximo de acordo com a vontade de Deus, porque se fizermos com a nossa vontade, muitas vezes não sairá da perfeita forma, não será do jeito ideal e poderemos perder essa grande oportunidade que nos é ofertada. Então, em toda a família, nós temos oportunidades de fazer o bem. Todo dia, nas 24 horas que possuímos, não podemos perder de vista uma ação no bem, ainda que seja uma prece, uma vibração para alguém, um serviço, mas ser útil, porque o homem de bem, ele não perde a oportunidade de fazer o bem, ele não perde a chance, ele abre essa possibilidade, ele é útil por isso. E embora as nossas falhas, embora as nossas dificuldades íntimas, a espiritualidade valoriza isso, a boa vontade. A boa vontade, o esforço em se superar, e assim vamos crescendo, vamos avançando, vamos mudando pensamentos e trabalhando sentimentos renovados com Jesus. Dessa forma, convido a todos a elevar-nos novamente ao alto, rogando a Jesus que ilumine os nossos lares, ilumine cada cômodo da nossa morada, envolva todos os nossos entes queridos, cada coração, dando luz, paz, harmonia, esperança, saúde. Abençoe a todos, Senhor. Ilumine aqueles com quem temos dificuldades. Envolva aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, nas UTIs, aqueles que se encontram nas clínicas de recuperação, as drogas, nos lares de repouso, os idosos, nas creches, nos orfanatos. Ilumine aqueles que estão com desgosto pela vida. A vida é tão bela. Que trabalhem esse sentimento vinculados a Deus, que saibam valorizar a oportunidade de estarem na terra, com um corpo físico, com um lar, e se não podem valorizar aquilo que desejam, se não podem ter aquilo que desejam, que saibam valorizar aquilo que têm. Ilumina, Senhor, finalmente a nós mesmos, iluminando também as nossas águas, depositando os recursos que mais precisamos para a nossa saúde e bem-estar. Que todo o nosso corpo esteja em luz, todas as nossas células, toda a nossa corrente sanguínea seja banhada nessas vibrações iluminadas e em perfeito estado possamos avançar. Muito obrigado, Jesus. Que a tua paz seja conosco hoje e sempre. Assim seja.